Olha, hoje começamos mais um programa, A Política Nua e Crua. E hoje vamos começar discutindo uma questão que, para mim, é muito cara, e eu já tratei dela em alguns programas nossos. Talvez por eu ter sido oriundo da área de informática, talvez pela minha sensibilidade, por ter participado de lutas lá atrás, como da reserva de mercado e tudo mais, isso é um assunto que me chama muita atenção. Tá? Me chama muita atenção e me chama para o debate. E aí, é uma questão que eu digo sempre. Nós precisamos ter capacidade, inteligência e cultura e ter instrumentos na área de dados para que a gente possa seguir para o futuro e planejar um país de futuro, um país que vá para frente, um país que tenha uma posição significativa no mundo no mundo real, no mundo real. A questão da soberania passa por aí, passa por aí. E aí me chama a atenção uma notícia que não é de hoje, que é da semana passada, mas que passou despercebida e ficou no submundo dos debates da coisa que foi o nosso ministro da Fazenda, Haddad, que vai para os Estados Unidos, vai conversar com a Amazon, com a Microsoft, com não sei quem, para discutir questão de um programa novo, que chama Redata, se não me engano. Depois eu até confirmo aqui no meio da coisa, que é esse programa, para incentivar a criação de data centers no Brasil. Bom, é uma visão simplista, imediata, e que pode trazer grandes prejuízos para o povo brasileiro. E digo por quê. Primeiro, nós temos que ter domínio das tecnologias. Nós temos que ter incentivo para que as nossas estruturas, que o nosso povo, que as nossas empresas, o nosso povo invista na construção de grandes data centers e não na dependência de outros países estrangeiros. Bom, mas o que tem a ver? Se eu tiver o data center aqui, eu tenho emprego. Bom, primeiro, não são tantos empregos assim. Investimento é muito, mas de empregos não são tantos assim. Mas tem uma questão que a gente não coloca, mas que é importante que a gente tenha uma ideia. Tá? Por que eu defendo essa questão? Em primeiro lugar, a gente tem que abrir um espaço seguinte, né? Que o que foi ser proposto lá foi: traga um investimento para mim e que a propriedade dessas estruturas ficariam por conta de Microsoft, Google, Amazon e companhia bela, né? Tem leis americanas como o Cloud Act que ferem substancialmente a soberania nacional. Por quê? Essa Cloud Act permite ao Estado norte-americano requisitar dados que circulam ou estejam armazenados em qualquer empresa com sede no país. Ou seja, independente se ela está em São Paulo, se ela está em Pernambuco, se ela está na Bahia, se ela está não sei aonde, não interessa. Se a empresa é uma empresa como Microsoft, Google, ou Amazon, ou outra qualquer de propriedade de capital americano, predominantemente americano, o governo americano tem o direito de pedir para buscar esses dados. Isso fere fundamentalmente a soberania nacional, a segurança nacional. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com essa questão. Tá? Então, são esses os parceiros prioritários que o Haddad escolheu com esta lei, Cloud Act, que escolheu para ir lá conversar e falar que vai trazer trilhões de dólares em investimentos para o país. Tem outras questões a serem vistas também, porque os data centers também exigem muito consumo de água, muito consumo de energia, muito consumo. Então, quer dizer, vão exigir investimentos na estrutura brasileira para fazer com que eles aconteçam. Sou contra que a gente desenvolva e forme grandes data centers, invista em data centers. Não. Mas eu sou contra
que a gente vai lá de bandejinha e fala assim: olha, pessoal, nós precisamos fazer esse programa no Brasil e tal, então vou te dar incentivo, vou te dar isso, vou te dar aquilo, vou te dar aquilo, e ainda vou te dar o direito, que o Cloud Act prevê isso, de você acessar a hora que quiser os meus dados no meu país. Vocês já sentiram a sensibilidade disso? Talvez vocês não estejam sentindo, porque vocês hoje, já acostumados. É bom, outro dia eu estava conversando com a minha mulher e, de repente, o celular começou a responder. Que a invasão sobre os nossos dados, sobre as nossas conversas, virou uma coisa natural. Agora, quando isso cai na mão de um governo, isso é uma coisa muito perigosa. Vejam, por exemplo, quando nós começamos a trabalhar o pré-sal e tudo mais, o Brasil começou a ganhar força e tudo mais, e os Estados Unidos vieram espionar a presidente do Brasil. Tá? E é fácil para eles. Boa parte das nossas informações passam pelas redes americanas, porque a gente hoje, grandes centros, por exemplo, questões da Receita, do SERPRO. O SERPRO hoje tem um grande data center? Tem um data center, mas não tem um grande data center suficiente para armazenar todo o seu desenvolvimento, tudo que ele precisa. Então, o que ele faz? Ele vai e aluga espaço no data center americano. É o suficiente para que eles tenham acesso aos dados de todos nós brasileiros. Esse é um exemplo só. É só um exemplo. Nós temos muito mais exemplos que a gente poderia debater entre nós. E é muito importante que a gente tenha essa visão de que nós estaremos dando informações privilegiadas que nem nós temos o direito de outros países usarem essas informações para eles, para tomarem decisões, para fazerem pressão, para fazerem chantagem, para controlarem a segurança nacional e garantirem que nós nunca vamos ter soberania tecnológica. Então, esta é uma situação que me preocupa. Me preocupa. E me preocupa um pouco a postura do ministro da Fazenda indo fazer esse movimento, quando existe no Brasil, que esse movimento começou, a discussão sobre o data center e tudo mais, faz parte da Nova Indústria Brasil. Tá? Faz parte da Nova Indústria Brasil, que é do MEDIC, que é do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, do Geraldo Alckmin. Né? E a proposta original, construída pelo MEDIC, a partir do ano passado, incluía o estímulo à entrada de capitais de tecnologias estrangeiras a partir da instalação de novos data centers e atualização eu estou lendo agora, tá? Do já em operação. Mas o fazia segundo condições que preservavam a soberania e o desenvolvimento da economia digital do país. Jamais se pensou, por exemplo, priorizar os Estados Unidos. Os dados estratégicos seriam mantidos em data centers públicos controlados pelo Estado. Havia medidas de simplificação regulatória e, a princípio, boas práticas em relação às questões ambientais. Esse projeto, que está sendo discutido pelo Haddad, ele ainda está em processo. Ele ainda está em processo de debate. Tá? Ele nem é conhecido do povo brasileiro, mas ele já está lá vendendo. Isso me preocupa. Tá? Me preocupa e muito. Que o Haddad, queira ou não queira, é um importante ministro do governo brasileiro, foi um candidato a presidente no lugar do Lula na eleição passada, pode ser uma grande alternativa nossa, e, para mim, ele está se mostrando um grande vendilhão da pátria, tá? Como sempre se mostrou. Tá? E isso é coisa que tem que estar muito bem trabalhado. Não é assim. Não é assim. Né? Então, é muito importante, né, que a gente trabalhe essas questões. A gente tem uma deficiência em relação a dados absurda. O país hoje não tem um satélite lá fora para fazer transmissão de dados. Não tem nada, depende de rede de Elon Musk.
Olha, isso fere fundamentalmente no coração a, a soberania nacional. A gente não percebe. Estamos brincando com isso. Estamos falando de desenvolvimento tecnológico, mas não em desenvolvimento próprio. Nós estamos falando em compra de tecnologia, em favorecimento de outras empresas para virem aqui tirar o suco do Brasil. E nós não é isso que nós precisamos. Se a gente quer ter soberania, quer crescer, quer dar melhores condições de vida para o nosso povo, nós temos que pensar em investir internamente também, investir no povo brasileiro. Como, por exemplo, esses planos da própria Nova Indústria Brasil. Nós estamos financiando quem? Nós estamos financiando para que a gente desenvolva tecnologia, para que a gente desenvolva, né, que as nossas universidades estejam avançando, e que investindo em empresários brasileiros para fazerem a diferença? Não. Nós estamos dando dinheiro para a GM aumentar a capacidade de produção dela, nós estamos dando dinheiro para você, e não estamos absorvendo nada, nada. Então, a gente tem que tomar cuidado com onde a gente está pondo o dinheiro do povo brasileiro. Porque essa gente vai embora, como foi a Ford um dia. Recebeu um monte de incentivo fiscal na vida inteira no Brasil, faturou em cima de brasileiro e, de repente, um dia resolveu, não vou brincar mais com o Brasil, até logo para saber. Só que tudo aquilo que nós injetamos do povo brasileiro para que ela se tornasse uma grande empresa, ela levou embora. Aquilo já foi distribuído lá para os acionistas dela na Bolsa dos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York, cacete e tal. A mesma coisa a gente observa em outros setores. Por exemplo, as vendas as vendas do pré-sal. O pré-sal, originalmente, tinha sido criado e tinha um plano de que nós íamos pegar os rendimentos do pré-sal e jogar aonde? Na cultura e na educação. Na educação e na saúde. Hoje está na mão de estrangeiros. Nós estamos hoje discutindo quanto vamos dar de benefício para os acionistas, quanto não vamos. Eu escuto a presidente da Petrobras dizendo, olha, o nosso grande problema é que nós não temos uma distribuição. Eu concordo com ela, para os preços do combustível, porque ela já baixou não sei quantos por cento. Pô, o petróleo baixou bruto, baixou de valor de 80 para 60 o barril. Então, onde isso se refletiu para o povo brasileiro? Não, porque nós estamos controlados por quê? Por empresas que vão cuidar da distribuição e que pegam e garantem que o seu lucro seja mantido, ou seja, ampliado. É uma boa oportunidade para aumentar meu lucro e não para devolver para o povo brasileiro. Então, nós temos problema de distribuição, nós temos problema de estar concorrendo com preços internacionais, internacionalizando os nossos preços de petróleo, o nosso preço de alimento. Até ovo hoje é preço internacional. Opa, espera aí, não está na hora da gente ter um maior controle, porque nós temos que ter como foco o povo brasileiro. Da qualidade de vida para o povo brasileiro. É investir em tecnologia para o povo brasileiro. É investir em tecnologia para que a gente se sobressaia, se sobreponha. Investir na formação de profissionais, investir para acabar de uma vez com a fome. Não, nós precisamos de ser mais rápido nisso. Está muito, muito devagar esse processo. Acabar com a miséria. Trazer melhores condições de vida para o nosso povo. Então, nós temos que focar muito mais e exigir muito mais contrapartidas que tragam benefícios ao povo brasileiro e que não abram espaço para o domínio de outros povos. Eu não quero nem o domínio dos Estados Unidos, não quero nem o domínio da China, nem quero o domínio da Europa, não quero o domínio de nada. Eu quero que o país tenha capacidade de evoluir naturalmente, de se fortalecer, de fortalecer o seu desenvolvimento, de investir no povo brasileiro, trazer benefícios aqui e que garanta a nossa soberania. Agora mesmo se discute aí pegar aeroporto de Fernando de Noronha, discute outras questões, base de Natal. Para com isso. Ou, como se fez no passado, nossa base de lançamento de foguetes lá no Maranhão, que também foi terceirizada
Porra, nós tínhamos ali era uma fonte de desenvolvimento nosso, para a gente desenvolver, para a gente lançar os nossos satélites, para a gente começar a pensar no futuro. Esse país precisa pensar no futuro e não em ser uma colônia de países tecnologicamente avançados. Nós não temos que ser sempre fornecedores de commodities e compradores de tecnologia. Tá? Nessa proposta que está aqui, do Redata e tudo mais, provavelmente também tem o consumo altíssimo de chip, porque é tecnologia. Mas, em compensação, eu forneço água, que é bem primário, eu forneço energia elétrica, eu forneço uma série de coisas para que esses processos se consolidem e não recebo o principal, que é a capacidade de produzir e de a inteligência em tecnologia e tudo mais, porque eu viro um consumidor simples. É como eu ir até a farmácia comprar o remédio, mas eu não tenho domínio sobre tecnologia. Eu tenho um exemplo claro. Um remédio que eu tomo há muitos anos, por causa de que eu sou diabético. Esse remédio agora está sendo dado pela farmácia popular, mas é um remédio que custava R$ 200 na caixa. Quando eu comecei a comprar, custava 100 e pouco. E que aí você ia na caixa, você via lá, produzido em Porto Rico, embalado na Itália e distribuído no Brasil. Olha o fluxo que esse comprimidinho fez. Qual era a nossa capacidade, a nossa inteligência para desenvolver isso? Nada. Nenhuma. Nenhuma, nada parecido. Então, são questões que a gente tem que olhar. Né? Então, aqui eu acabo colocando uma questão seguinte. Feita da maneira torta e tardia, a revelação da existência do Redata, que é esse o nome do programa, joga mais luz sobre os limites. Isso aqui eu estou pegando um texto da Outras Palavras. Gostei muito do texto. E parabéns ao Outras Palavras por ter atacado esse problema. Tá? Faço questão de dizer a fonte. Joga mais luz sobre os limites do governo Lula e do cenário brasileiro. O governo parece pouco propenso a abrir o debate sobre os grandes temas nacionais, mesmo quando há, como é o caso, vasto acúmulo entre pensadores, ativistas e profissionais da área. Prefere se estender-se na frieza dos gabinetes com os pesos pesados que capturam a riqueza nacional ou com as bancadas fisiológicas do Congresso. É isso. Mas é isso, então. E com isso a gente termina o primeiro comentário de hoje. Mas eu queria chamar a atenção para vocês. Como vocês sabem, talvez não saibam, eu, durante muitos anos, fui um ativista da área de informática. Hoje sou um ativista da área de engenharia. E faço questão de levar essas bandeiras em defesa do nacional desenvolvimentismo, em defesa da soberania nacional, em defesa de um Brasil mais justo e igualitário. Alguns falam, mas que caso de igualitário é esse? Igualitário, sim. Está na hora da gente diminuir essas diferenças que nós temos nesse país, que são muito grandes. Isso a gente consegue o quê? Dando condições para que o nosso povo possa progredir, crescer, evoluir, e que a gente, como país, consiga sonhar em ser um dia um país desenvolvido e soberano. E, por que não? Socialmente justo e igualitário. Então, com isso, encerramos essa primeira fase. Me chamou muita atenção, mesmo, a falta de preocupação da nossa imprensa em reportar uma das viagens mais icônicas do nosso presidente Lula. O nosso presidente esteve comemorando, na semana passada, os 80 anos da vitória das forças contra o nazismo, da derrota imposta ao nazismo, e teve na Rússia, teve lá
participou de todo aquele processo. Mas o grande momento, na minha opinião, foi a visita à China. Por que foi um grande momento? Porque foi um grande momento em que nós fomos lá para estabelecer, para trazer da China uma série de trazer uma série de projetos. Nós fizemos projetos de área tecnológica, na área de medicina, nós fizemos uma série de projetos na área da produção com a China, que trazem benefício para o país. Mas o que me chamou a atenção, eu sou leitor desde que eu era pequeno da Folha de São Paulo, aquele jornaleco, e leio Globo, e leio Estadão todos os dias. Onde é que estava a notícia disso aí? Estava lá no final do jornal. As manchetes dos jornais eram outras. Era Bolsonaro, era Tarcísio, era não sei o que, essas tranqueiras que não estão trazendo nada de novo para esse país, que não estão lutando por esse país. Ficamos nessa lenga-lenga. E depois, ainda no final, é a Janja que falou, que ousou falar com o presidente Xi Jinping, Xi Jinping. E aí, primeiro, quer dizer que uma mulher tem que estar do lado independente se o cara é presidente ou não, ela está do lado e ela não pode emitir opinião? Nós estamos em que época? Na Idade Média? Na Idade Média, que a mulher tem que entrar, é um bibelô que você leva do lado? Um vaso de flor? Então, a revolta contra a Janja por ter chamado a atenção do presidente Xi Jinping de que existem problemas com o TikTok, que precisam ser regulamentados, e que não é um problema só do Brasil, é um problema deles também. Então, eu não entendi, entendeu? Não entendi. Para isso, eles serviram. Mas foram incapazes de colocar os avanços que tivemos durante todo esse período. Todo esse período. Eles foram incapazes de debater questões fundamentais para o povo brasileiro. Foram incapazes. Ninguém falou nada sobre que a China agora não exige mais visto para brasileiro. Ninguém falou nada sobre isso. É simples. Mas diante das pressões que fazem com que brasileiros fiquem correndo para atrás da sua cidadania europeia para conseguir entrar nos Estados Unidos, isso aqui representa muito. Nós não precisamos se preocupar. Eu quero entrar na China, eu vou entrar na China. Um país que está evoluindo, que está crescendo, que está desenvolvendo sua tecnologia, que está desenvolvendo sua produção, que está se desenvolvendo. Por que eu tenho dificuldade para entrar lá? Não tenho que ter. Então, essa é uma questão. Né? Essa é uma questão. Depois, eu venho e coloco uma outra questão, que é a questão do desenvolvimento da tecnologia. De repente, nós vamos produzir produtos médicos importantes, como ultrassons, aparelho de ressonância e tudo mais, no Brasil. Vamos trazer para cá essa produção. Isso não é importante? Não é importante botar em cada UBS, em cada postinho que tiver, um aparelho de ultrassom? Olha a diferença que a gente traria para o país. Mas não foi importante. Foi mais importante a visita que o Trump fez. Isso era manchete. O Trump teve na Arábia Saudita para fazer suas coisas. Aí virou manchete grande, enorme, monstruosa. Agora, nosso presidente está lá com uma equipe de brasileiros discutindo melhorias para trazer investimentos para esse país, trazer empregos, trazer desenvolvimento para esse país. E isso não é importante. O que é importante, então? O que é importante, então? O nosso presidente o governo Lula hoje tem uma série de dificuldades. E nós reconhecemos isso. Não podemos deixar de reconhecer. Não podemos deixar de reconhecer.
Eu não concordo com uma série de coisas. Vocês sabem, vocês que me acompanham sabem que eu faço críticas a uma série de coisas. Mas eu não posso deixar de entender que, por exemplo, outro dia veio uma notícia de que nós temos subido cinco posições no nível do IDH. Isso é fruto do quê? De um trabalho de um governo. O que é uma das maiores finalidades e as melhores coisas que que um presidente pode deixar para o seu país? A melhoria das condições de vida do povo brasileiro. Ah, isso não é importante? Lógico que é, sua besta. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Desculpe o besta aí, mas é isso que a gente tem que entender. Nós estamos aqui para quê? Para melhorar. Se eu subir alguns níveis na educação, é importante. Se eu subir na cultura, é importante. Se eu subir na saúde, é importante. Se eu conseguir investimentos para diminuir o nível de desemprego desse país, é importante. Por que não? Então, todo apoio ao presidente Lula por essa viagem que ele fez à China. Eu vi o Brasil lá sendo representado e bem representado. Eu não vi lá um país submisso. Não vi um país submisso, como eu já vi em outros governos, que tinha presidente que ia lá bater continência para bandeira americana. Nós não fomos bater continência por bandeira de ninguém. Vamos pedir o quê? Investimento no país. Pô, mas não tem um contrassenso? Você está falando em pedir investimento estrangeiro, há pouco, no começo do programa, você falar contra nós vamos buscar dinheiro para data centers, são coisas diferentes. Observem bem. Uma coisa é eu pedir dinheiro em contrapartida, eu doar os dados dos brasileiros, do povo brasileiro, passar toda a minha rede de informações, tudo para os data centers americanos. E outra coisa é eu receber investimentos que vão ficar no país, que vão trazer benefícios para o povo brasileiro e que eu não vou devolver com nada, a não ser o que é o padrão. Nós estamos num país capitalista. Eu vou devolver o lucro para eles. Isso faz parte da conversa. Eu gosto disso? Não, não gosto, mas é o processo que a gente conversa. É como a gente conversa no mercado mundial. Então, nós não vamos bobear com isso. Isso é extremamente importante para a gente ter essa visão de que nós temos uma imprensa que vive sob cabresto de outras imprensas, que hoje está muito mais voltada e muito mais ligada ao que representou de atraso nesse país. Porque, aliás, ela vive desse atraso. Ela sempre esteve ligada ao atraso. Ela teve junto na Revolução, no golpe de 64, ela teve junto em todos os momentos ruins desse país, ela teve junto. Nos momentos bons em que nós avançamos, ela era contra. Então, ela vibrava com o bolsonarismo, vibrava com uma série de questões que tinham nos países que não. E hoje vibra, porque não é possível que eu abra o jornal todos os dias, de manhã, para ler, e eu encontro a primeira, a enésima página, só notícias relacionadas ao bolsonarismo, os bolsonaros, a luta pela anistia, a luta por não sei o quê, não sei o que lá, blá, blá, blá. Nenhum deles defendeu anistia, defendeu prisão para os torturadores lá atrás. Nenhum deles defende. Mas defendem, hoje, anistia para quem? Para esses caras que são golpistas, que são contra a democracia. São contra a democracia. Esses eles defendem. Eles perdem tempo. Um presidente está lá na China discutindo como trazer investimento no Brasil, não é importante. Mas se o Trump está lá na Arábia Saudita fazendo a mesma coisa, beleza, bate palma para ele. O que nós temos a ver com o Trump? Que é um homem que está aí desestruturando todo o mercado, toda a confusão, criando esse tarifaço e tudo mais, que está jogando contra o mundo, contra o comércio mundial, contra os investimentos e tudo mais.
O que é isso? O que nós estamos fazendo? Em que pé nós estamos? Então, acho que vale a pena a gente estar atento a essas questões. Né? Bom, aí vamos para o outro assunto que também é muito importante. Né? E aqui eu acho que eu venho falando desde quando o Trump assumiu, de que ele era um grande tigre de papel. E é mesmo. Promoveu tarifaço, tarifaço, tarifaço. Aí vou jogar 100% na China, pensando que a China ia baixar a cabeça. A China falou, 100, eu também boto 100. Aí 125, 125 também. Bom, essa semana ele capitulou. O tigre de papel só rugiu, mas foge quando ele é pressionado. Por quê? Porque toda a economia americana estava pressionada, estava presa lá na China, que ela foi buscar dinheiro na China, foi buscar investimentos, foi buscar tecnologia na China. Então, e hoje o americano não vive sem produtos da China, do Vietnã e tudo mais. Então, ele teve que capitular. Teve que capitular, que ele estava tendo quedas na Bolsa, estava tendo quedas na previsão de inflação, previsão de uma série de coisas que estavam acontecendo lá no país. Então, ele teve que capitular. E aí, a imprensa nacional coloca, não, por que não? Os dois cederam. Não, os dois cederam não. Quem começou a briga, quem chamou para o pau, quem disse que ia fazer e arrebentar, foi um só, foi o tigre de papel. O outro só reagiu. Ah, você me dá um soco, eu te dou um também. Ah, você deixou de me dar um soco, eu também deixo de dar um soco. Vamos conversar? Vamos conversar. Então, o machão foi pro brejo. O tigre de papel só rugiu e não chegou a lugar nenhum. E as consequências para o próprio mercado americano são grandes. Espero que caia um pouco de inteligência nessas questões, na resolução da economia mundial, que foi muito afetada por essas brincadeiras do Sr. Trump. Agora vamos maneirar um pouco no ritmo desse programa de hoje. Né? Vendo um pouco as redes sociais que eu participo, eu vi uma mensagem de um companheiro que ele me chamou a atenção por um fato. Então, a notícia que ele dava era o seguinte: a Marinha Brasileira, na quinta-feira passada, fez homenagem ao Otton. Foi na escola naval, Otton voltou à escola da sua vida. Levaram o Otton para visitar tudo e ainda perfilaram os 3 barcos de instrução projetados e cuja construção foi trabalho do Otton. Uma visita a um dos barcos foi realizada para gáudio do companheiro. Saudosas recordações. Qual o significado dessa cerimônia? A Marinha do Brasil volta ao rumo certo e o Otton é fonte desse momento. Todos nós não podemos nos esquecer que o Otton foi perseguido pela Lava Jato, que ele foi preso, que ele respondeu ao processo, um homem que tem uma vida ilibada, um homem que só lutou pelo desenvolvimento desse país. E agora, aquela Marinha, aquela mesma que queria apoiar o golpe lá atrás, hoje se perfila, e eu faço questão de mostrar, inclusive, a foto deles perfilados, para homenagear esse grande brasileiro. Otton, você merece todo o nosso apoio, toda a nossa força, e fique feliz. Você foi vingado. Não porque você procurasse vingança, mas a justiça foi feita. Você foi e será sempre um grande brasileiro, um dos imprescindíveis desse país. Um grande abraço. Bom, o segundo assunto que nós vamos conversar hoje é um assunto muito triste para mim. Eu, domingo passado, estava preparando para comemorar
o Dia das Mães, com a minha esposa, com as minhas filhas, quando eu recebi uma notícia que me abalou muito. Um grande companheiro, o companheiro José Mário Cavalcante, um companheiro que foi presidente do CREA, do Pernambuco 2 vezes, foi presidente do Clube de Engenharia do Pernambuco 2 vezes, um militante histórico do PCB, um homem de luta, de inteligência, uma capacidade de formação de opiniões e formulação. Hoje em dia nós temos muita dificuldade em ter de, formuladores de ideias, de projetos e tudo mais. Tinha acabado de falecer. Sinceramente, eu não conheci o Zé Mário há muito tempo. Eu o conheci na eleição do CONFA 2023. Mas de lá para cá, a gente teve algum relacionamento. E a gente sempre, quando pôde, a gente trocou informações entre nós. Trocou informações e ele sempre foi foi uma pessoa que me ajudou muito a raciocinar, a formular, a desenvolver. E vai fazer muita falta, não só no movimento da engenharia, em defesa da engenharia nacional, em defesa dos projetos da engenharia. Ele tinha o Projeto das Américas, e ele tinha também como base o projeto também da questão da engenharia de Estado. Eram formulações dele, junto com outros companheiros. E ele tinha muito a dar para a gente ainda. Ele não era tão velho, ele era mais novo que eu. E ele, infelizmente, foi embora. Nós fizemos um programa no Arte Agora, na segunda-feira, em homenagem a ele. Foi muito emocionante. Eu recomendo a todos que assistam ao programa. Muito emocionante. Acima de todas as expectativas, muita gente veio falar bem e falar do nosso amigo Zé Mário Cavalcante, que vai em paz. Nós temos por obrigação, nós todos que convivemos com ele, pouco tempo como eu, ou muito tempo como muitos dos amigos dele, de levar em frente as ideias, a luta, a inteligência e o respeito à memória do nosso amigo Zé Mário Cavalcante. Com todos os meus respeitos à família do Zé Mário Cavalcante e a todos os amigos e companheiros que acabaram de passar por essa grande perda. Eu fiquei realmente muito sentido com a ausência desse companheiro. E sinto que todos nós vamos sentir a cada dia mais essa ausência. Mas prometo que tanto eu como muitos desses companheiros estaremos procurando reverenciar a memória dele e levar em frente a grande luta que ele sempre teve por um país mais justo, mais igualitário. Esse também é dos que acreditam em um país mais igualitário e mais democrático. Um grande abraço a todos vocês. Uma outra perda também significativa que tivemos essa semana foi a perda do Mujica. Mujica foi um grande lutador, um homem que passou muitos anos no cárcere, lutando por liberdade, lutando contra a ditadura no Uruguai, lutando pela democracia, que foi presidente do Uruguai, que modernizou o país no seu período, que sempre lutou pela melhoria do povo uruguaio, nos deixou. Vai fazer muita falta mesmo. Companheiro Mujica, suas lições, suas palavras, seu modo de pensar simples, mais honesto com o povo, sua vinculação muito forte com o povo,
fazem com que nós todos também nos preocupemos em levar a sua memória para frente. Não só a sua memória, como as suas lutas. Vá em paz. Vá em paz. Você fez muito por esse país. Então, essa semana perdemos dois imprescindíveis. Imprescindíveis. José Mujica e Zé Mário Cavalcante. Que vão em paz. Essa semana passou batido a comemoração do 13 de maio, que seria o dia da promulgação da Lei Áurea, que é a libertação dos escravos no país. Acho que esse posto diz tudo, que nós transformamos o chicote em bala de fuzil, o tronco em cela de prisão, o senhor do engenho em patrão explorador. Foi isso que nós fizemos. Não demos nenhuma garantia ao povo que estava sendo libertado, que teve que se submeter, mesmo tendo a garantia de ter liberdade, de não ser mais escravo, de não ser mais comercializado, teve que submeter a escravidão até o resto das suas vidas e com reflexo até as gerações atuais. Não é à toa que nós temos políticas de cotas, porque nós sempre reprimimos e sempre mantivemos sobre o povo preto, o povo negro, uma pressão de que eles eram inferiores a nós, que eles eram feitos para ser serviços a nós. E isso nós não podemos deixar assim, nunca mais. Nós temos que mudar essa situação. Temos que mudar essa característica para o futuro e para sempre. Nós temos que lutar contra isso. Eu até me lembro, outro dia descobriram lá na cidade onde eu nasci, que tinha uma fazenda lá no interior, em Araraquara, no estado de São Paulo, onde um coronel do local tinha feito um túnel de 300 metros embaixo da terra, porque quando chegava um fiscal do governo para verificar se tinha escravos na propriedade, ele já escondia todo mundo embaixo daquele túnel. Então vocês vejam que a situação ela é terrível. E foi sendo negado, e essa escravidão ela foi sendo perpetuada, porque os filhos dos negros ou dos negros ou de outras raças, eles eram proibidos de ir à escola, eles iam para o trabalho logo cedo, com 4, 5 anos estavam na lavoura, sendo explorados e tudo mais. Então, coloque os tempos de hoje e vejam os reflexos que isso teve em toda uma geração de pessoas e em futuras gerações. Então, todo apoio ao povo negro e todo apoio a que nós lutemos cada vez mais pela libertação definitiva desses laços que muito envergonham a nação brasileira. Então, e nós tivemos essa semana uma grande homenagem no Rio de Janeiro, feita ao companheiro Stuart Angel, que foi barbaramente assassinado nos porões da ditadura militar. Esse fato é muito relevante. É muito relevante. E vem na onda do filme Eu Ainda Estou Aqui, e coisas que nós precisamos de homenagear esses heróis brasileiros que lutaram contra a ditadura. E lutaram de uma maneira íntegra, que lutaram de cabeça erguida, que suportaram a morte e que, por raiva, os ditadores de plantão da época e seus torturadores, os torturadores ligados a eles, não só mataram, como fizeram desaparecer seus corpos, para que as suas famílias continuassem chorando para o resto de suas vidas, por não terem cumprido os ritos básicos da humanidade. Todo apoio à família do Stuart. A sua mãe também foi morta pela ditadura militar, num acidente provocado por eles. E hoje, a Hildegard, que é Mandel Stuart, representa essa família e leva muito bem todas
nos seus programas do 247, leva muito bem as mensagens em defesa do povo brasileiro, em defesa da apuração desses crimes havidos, da responsabilização do Estado, e de que não existam mais esse país, que essa história seja passada a limpo, mas seja passada a limpo de verdade, em que nunca mais nós possamos falar em desaparecidos, que o Estado preste contas de todos os atos que foram praticados naquele período da ditadura militar. Um outro assunto, que não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com os filhotes da ditadura, é a condenação em caráter definitivo pelo STF da deputada Zambelli. A Zambelli, essa deputada, ela foi condenada. E ela foi condenada por quê? Olha, esse é um só dos processos. Ela foi condenada a 10 anos e a perder o cargo. Ela é uma representante, das representantes maiores do bolsonarismo. É aquela que, na véspera da eleição, saiu atrás de um brasileiro com uma arma na mão, querendo intimidá-lo e colocando em risco a vida de muitas pessoas. E é aquela que foi condenada pelo simples fato de que invadiu os arquivos, os sistemas da justiça, pagou para um hacker desqualificado para que ele entrasse nesses temas e implantasse lá 3 sentenças de soltura de presos e implantasse uma ordem de prisão do juiz Alexandre de Moraes. Ela merece ou não merece ir presa? Agora ela está aí, fazendo reportagens que ela não vai aguentar a prisão, porque ela tem pressão alta, porque ela tem isso, porque tem aquilo, tem não sei o quê, blá, blá, blá. Ela precisa ficar na cadeia e esquecerem a chave dela lá. Tá? O que ela fez foi muito grave. Uma golpista que tentou usar de artimanhas ainda para provocar um desarranjo na justiça brasileira. Que ela fique por lá e que nunca mais volte. Ainda tem alguns recursos tal que tem que fazer, mas ela vai para lá. Essa vai. Vai mesmo e precisa ir para nunca mais voltar. Ela e muitos outros bolsonaristas. Aliás, eu estou esperando ainda a prisão daquele que era o chefe maior deles lá. Estou esperando. O dia que tiver, vou fazer um churrasco para comemorar. Em homenagem ao Lula, que prometeu que a gente ia ter churrasco. Então, vamos ter um churrasco em homenagem à prisão do Bolsonaro e de toda aquela quadrilha que cerca o Bolsonaro. Então, é isso. Tá? E mais uma questão que eu queria tratar, quando a gente fala em engenharia pública e tudo mais, a gente não observa alguns detalhes, né? Eu estava vendo uma noticiazinha que passou batida hoje no jornal, de que o governo de São Paulo pagou uma multa de 315 milhões para um consórcio de engenharia que estava construindo que iria começar a construção do metrô por monotrilho entre São Paulo e o ABC paulista. O ABC, para quem não sabe, é uma região extremamente industrial, era onde originalmente estavam as grandes indústrias automotivas, onde se produzia automóveis, é a base da origem da militância do Lula, né? E aqui, e eu me lembro ainda, e foi interessante porque em 2023 ou 2022, não me lembro, nós estávamos preparando, não sei se foi, acho que foi 2019, acho que foi antes da Covid.
nós estávamos preparando para o Congresso Nacional de Profissionais. E tinha aqui o Congresso Regional de Profissionais. E o Dória tinha acabado de assumir o governo de São Paulo. E uma das primeiras medidas que ele fez foi suspender a construção desse metrô. Tá? Esse metrô. Que já estava na fase de iniciar obras. Já tinha licenças ambientais, já tinha projetos, já tinha uma série de questões que estavam desenvolvidas. Uma decisão política e não tecnológica. Tá? Então, ele resolveu. Deu uma louca nele, não vou fazer isso aí. Vou fazer um corredor de ônibus. Bom, é o que ele está fazendo até hoje. É o que o governo de São Paulo está fazendo até hoje. Bom, resultado, ele trouxe um atraso para a população do ABC, com prejuízos sérios, de muitos anos. Que hoje é uma dificuldade enorme para chegar no ABC, principalmente em São Bernardo, onde não tem meios de transporte rápidos e ágeis para levar as pessoas. Principalmente lá para os Cofins, lá da Alvarenga e tudo mais. E ali tinha uma proposta de um projeto rápido. Né? E não foi baseado em tecnologia. E na época, no Congresso dos Profissionais, lá de... Acho que nós fomos numa reunião, acho que foi em São José dos Campos. Nós, daqui do ABC, já denunciamos essa supressão desse projeto. E alertamos que ia custar caro. Bom, a conta está aí. O governo fez um acordo e pagou 315 milhões. Para alguma coisa que não foi posto um saco de cimento. Já tinham pago para fazer os projetos. Agora se pagou mais 315 milhões para fazer o quê? Para encerrar o processo na justiça. Isso é irresponsabilidade. Isso é falta de engenharia. Isso é falta de engenharia pública, que analise as questões sob o aspecto tecnológico correto. Isso é falta de tudo. Então, é isso, pessoal. É isso, então, que a gente está passando e que aconteceu aqui no ABC nessa semana. ABC é de onde eu falo, tá? Então, é isso. Bom, acho que a gente, de certa forma, cumpriu uma pauta grande hoje e eu ainda iria tocar num assunto, mas vou ficar para a semana que vem, que é um pouco do desenvolvimento das ferrovias no país. Eu até pedi para um companheiro nosso gravar um documentário para a gente, tá, em relação... Porque existe uma crítica que na proposta que foi aceita lá, que foi aprovada lá, na proposta não, no acordo que foi feito com a China de desenvolvimento das ferrovias brasileiras, da indústria, não se garantiu a transferência de tecnologia. E eu consultei pessoas que conhecem o assunto para ver isso aí adequadamente. Então, isso fica para o próximo. Como também eu tenho que dar uma justificativa para vocês. Eu fiz o contato com a companheira Fatorelli, eu ainda estou fechando a questão para que ela faça uma entrevista para nós. Devo cobrar hoje ainda para ver a questão de datas apenas, porque a disposição existe, tá? Para a gente discutir um pouco sobre o Banco Central, sobre a questão dos juros, sobre a questão da política econômica do país. Em paralelo, eu também trouxe, mas e aí eu vou dar uma explicação para vocês. Eu também trouxe um companheiro nosso, do Conselho Regional de Economistas, que deve fazer uma entrevista também no canal Arte Agora, para também discutir essas questões de Copom, de Banco Central e Companhia Bela. Tá? Eu até sugeri ao companheiro Alexandre Santos que essas sejam feitas pelo programa Alexandre Santos Convida. Por ser mais durante a semana, não ser localizado em coisa, e ter mais essa característica de programa de entrevista do que o nosso. O nosso é mais um programa de opinião, né? Então, deve acontecer isso, e logo que tiver, eu faço questão de ajudar a divulgar
esses eventos. Então, muito obrigado a todos. Espero que tenham uma boa semana e que tenham curtido mais esse programa, A Política Nua e Crua. Um grande abraço a todos.